último, último relato, né? Quinta e última parte, a condenação. Como nós comentamos no final do vídeo anterior, naquele dia é um dia de muito sofrimento, de muita angústia para o remanescente, os 144 mil, sentados no banco dos réus, ouvindo Hassatan dizer: tu não podes, ó Yahushua, com retidão fazer tal coisa, salvar a estes que pecaram e condenar a mim e os meus anjos à morte eterna. Convém que tu entregue eles nas minhas mãos para que eu os destrua. Veja a crueldade desse maldito, desse anjo caído. Mas Yahushua, quando entra em cena, ele diz para ele: olha, Hassatan, tu tem razão. Em parte tu tem razão, porque realmente eles pecaram. Eles pecaram. Isso vai fazer mais ainda a gente tremer sentado lá no banco. Queridos, eu só quero dizer é que ali não é um julgamento para nossa condenação, mas sim para a condenação de Hassatan. Ele é que está equivocado, porque esse julgamento é mediante o julgamento de um sacerdócio. Lá no deserto, toda vez que era feito o sacrifício, após feito o sacrifício, agora espanjou o sangue no propiciatório, depois o resto do sangue era derramado nas costas do bode Azazel. E esse bode saía para o deserto, levando exatamente nas costas dele o pecado do povo. A expiação que foi feita pelo povo ia nas costas de Satanás. Um caríssimo me perguntou por que essa demora para julgar Satanás. Exatamente, a resposta está aqui. Por 2000 anos o bode Azazel deixou de receber esse sacrifício nas costas, porque encerrou-se na metade da semana a lei cerimonial e os sacrifícios e a oferta de manjares não foram feitos mais. Agora tivemos que esperar por 2000 anos para esse último sacrifício, para essa última expiação. Nesse período, o bode Azazel virou Baphomet e passou a perturbar de outras formas, exatamente, com outras formas de deuses, criou uma Bíblia, paganizou a Bíblia, agreciou a Bíblia, jogou diversos nomes de mentira, de blasfêmia, para que enganasse, se possível, os próprios eleitos de Yahweh. Mas a coisa não é como ele pensa. Durante esse período, ele vem matando as pessoas. Foram 6.000 anos de morte, de Éfeso a Filadélfia. Inúmeras mentiras estão citadas nesses períodos, porque Satanás, a ele convém fazer isso e enganar as pessoas. É inúmero, é incontável. As escrituras dizem que são como grão de areia no mar, na praia. E muitas pessoas hoje dizem: mas por que tanta crueldade? Eu digo para vocês, todas essas pessoas serão destruídas não porque há prazer em Yahweh fazer tal coisa, mas são pessoas que nasceram sob a regência de Satanás e não sob a regência de Yahweh. Por isso elas não têm nenhuma comunhão com Yahushua, menos ainda com Yahweh. Viveram determinadamente pelos seus ensinos errôneos, eram súditos de Hassatan, mas mesmo assim Yahushua está tirando ainda 144 mil desse último período chamado Laodiceano. E muitos estão ensinando que a grande multidão de Apocalipse 7:9 é essas religiões aí. Muitos dizem que os 144 mil é o povo de Israel. Mentira, nunca foi nem será. Até porque aquela nação também recebeu uma condenação ainda lá no Calvário. Em Manial, capítulo 23, lá diz o lamento de Yahushua Oleim. A tua casa ficará deserta. Aquele povo perderam também tudo que eles tinham, toda a comunhão com Yahushua e com Yahweh. Eles rejeitaram o filho de Yahurim. E agora há muitas desculpas, há muitos enredos
caçando salvação onde não tem. O povo estão dessa forma. Mas Yahushua disse: olha, é por aqui, o meu povo conhece o meu nome, o meu povo guarda os meus mandamentos. Apocalipse 12:17. Aqui está a perseverança dos que guardam os mandamentos de Yahweh e têm o testemunho de Yahushua, Hol, Merushihai. Não tem salvação para quem não faz isso. Então, queridos, ali no último instante, Satanás está, de certa forma, caçando salvação onde não tem. Salvação só tem para quem tem comunhão com Yahushua, Hol, Merushihai. Ninguém vai ao Pai senão através de Yahushua. E é isso que Satanás não aceita, tá? E ali ele vai dizer: mas tu não pode com retidão fazer tal coisa, salvar a eles que pecaram e condenar a mim e os meus anjos que pecamos também. Ou tu salva nós e a eles, então tu entrega a eles para que eu destrua. Mas Yahushua não vai obedecer a Satanás e o propósito não é esse. Então ele apresenta a sua defesa, aquela carta na manga que nós falamos. Olha, Satanás, eles pecaram, mas eles se arrependeram. Exatamente. Não é o teu caso, tu nunca se arrependeu. Então, como ele disse lá no Monte Sinai, aliás, lá no Monte do Calvário, o príncipe desse mundo está julgado, mas falta uma condenação. Por que esse bode não pôde ser morto ainda, meu irmão? Exatamente, ele tinha que esperar o último dia para receber a expiação, para receber em suas costas os nossos pecados. Como diz aqui em 1 Coríntios: eis que eu digo, um mistério é um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, num abrir e num fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Veja bem, na primeira ressurreição isso aqui. E nós, os 144 mil, seremos transformados no abrir e no fechar de olho. O texto continua dizendo isso. Está em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Não seremos, de certa forma, condenados junto com Satanás. Não passamos pela morte como muitos, como da primeira ressurreição. Os da primeira ressurreição sairão dos sepulcros num corpo incorruptível, mas nós não. Seremos purificados no abrir e fechar de olho. É nesse momento que haverá a purificação, aonde Rassatã, o bode Azazel, mais uma vez, vai receber toda a nossa impureza, tudo que nós tínhamos de pecado no nosso corpo vai para ele, tá? E aqui que muita gente não sabe: mas irmão, o bode Azazel ia para o deserto. Sim, esse bode aqui também vai para o deserto. Ele vai passar 1000 anos no deserto. 1000 anos ele vai passar em trevas, porque o sol deixará de dar sua luz, as estrelas cairão do firmamento. Assim nos fala o profeta Yirmiyahu, capítulo 4, se não me engano, tá? E assim ele ficará 1000 anos aqui no deserto, em trevas, ele e os anjos dele, sentindo as mesmas necessidades que nós sentimos, porque ele vai perder aquilo que ele nunca tinha perdido, no abrir e fechar de olho. No momento em que nós seremos purificados e recebemos o corpo da incorruptibilidade, assim também Satanás vai receber esse corpo imperfeito que nós temos e viverá 1000 anos aqui em trevas, comendo defunto, tá? É assim que ele vai ficar, sentindo as mesmas necessidades que nós sentimos, mas nada lhe proporcionará um alívio. Tá? Tem um texto que diz que ele vai pedir para morrer, mas ele não morre, nem ele nem os anjos dele. A angústia vai ser, eu não sei nem quantas vezes, maior do que a nossa, que estamos hoje sofrendo aqui. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, a hora está chegando. Compete a nós fazer a nossa parte, buscar exatamente a presença de Yahushua Hol Merushihai em nossas vidas, fazer exatamente a reforma em todos os aspectos, não questionar os mandamentos, mas sim buscar conhecer eles e guardar eles como é citado nas Escrituras. O Terrilim número 1 fala do homem bem-aventurado. Leia que você vai entender. O homem que busca guardar os mandamentos de dia e de noite. Até a próxima, meus queridos. Que Yahushua seja com todos.
Aminaul.